Boa noite, começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. A pele de tilápia produzida no Brasil vai ajudar na recuperação de vítimas da explosão que destruiu parte da cidade de Beirute. E lá no Líbano, hospitais sobrecarregados recusam atendimento. E a ONU estima que 80 mil crianças estão desalojadas. Depois de 3 meses parado, o Brasileirão recomeça nesse fim de semana e com mudanças na transmissão dos jogos. O Brasil tem a maior comunidade de libaneses fora do Líbano. E diante da tragédia que aconteceu esta semana, um projeto da Universidade Federal do Ceará deve ajudar no tratamento das queimaduras das vítimas da explosão. A universidade está disponibilizando todo o estoque de pele de tilápia que possui para ser usada nos feridos em Beirute. Veja na reportagem da nossa afiliada TV Ceará. As imagens chocaram o mundo todo. A explosão em Beirute aconteceu por volta das 6 da tarde no horário libanês. Uma grande destruição foi o que restou após a tragédia. As unidades de saúde de Beirute receberam milhares de pacientes com ferimentos e queimaduras graves. Para ajudar no tratamento das vítimas, a Universidade Federal do Ceará está disponibilizando peles de tilápia do laboratório para o tratamento de queimados. A pele da tilápia é um curativo biológico temporário extremamente importante nessas lesões, porque como ela adere à ferida, ela evita a contaminação do meio externo, evita que o paciente perda líquidos e proteínas, que causa desidratação, e principalmente evita aquela troca diária de curativos, causando muita dor aos pacientes, aumento do trabalho da equipe e aumento dos custos. A explosão em Beirute deixou inúmeros estragos, com pelo menos 135 mortos e cerca de 5 mil feridos. Desse total, 400 pessoas serão beneficiadas com o tratamento de pele de tilápia enviado pela UFC. A parceria com o governo libanês é mais um reconhecimento da eficácia dessa pesquisa cearense. A pesquisa da pele da tilápia hoje conta com 227 colaboradores. Nós pesquisamos em conjunto com 7 estados brasileiros. São 7 países também em cooperação conosco. E, obviamente, uma ação dessa, que é uma ação humanitária, no momento de uma tragédia, isso é importantíssimo para a nossa pesquisa estar dando essa ajuda. O governo do Líbano disse que as investigações sobre a explosão do porto de Beirute vão levar em consideração a possibilidade de interferência externa. Hoje, o número de mortos pela tragédia subiu para 154 e dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Os estragos vão muito além do porto. Pontos importantes de Beirute foram destruídos, como este hospital para recém-nascidos. Aqui já não há mais como atender ninguém. Outros 12 centros de saúde primária do país ficaram danificados e o atendimento de 120 mil pessoas prejudicado. Os hospitais que ainda funcionam estão sobrecarregados e sem suprimentos médicos. A explosão atingiu também este estoque de medicamentos e vacinas. Por sorte, 90% do material foi recuperado. O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que 80 mil crianças estão desalojadas devido à explosão. E a Organização Mundial da Saúde fez um apelo pedindo 15 milhões de dólares para ajudar o Líbano com emergências sanitárias. As buscas por sobreviventes continuam e os trabalhos devem levar pelo menos mais uma semana. Enquanto isso, o governo do Líbano diz que as investigações sobre a explosão vão levar em conta a possibilidade de interferência externa, além de avaliar se foi um acidente ou negligência no armazenamento de nitrato de amônio. A preocupação agora é com a alimentação, já que o principal porto do país foi destruído. O Líbano importa boa parte dos grãos que consome e está com baixos estoques agora. Bilal é brasileiro e trabalha como comerciante no país do Oriente Médio, que vive uma crise financeira e diz que a situação ficou ainda mais difícil. Aqui está acontecendo tudo em um só ano, né? A gente tem o problema da pandemia, né? E o país não está conseguindo controlar os casos de coronavírus. A moeda se desvalorizou cerca de 8 vezes. A população está realmente sentindo muito nesse ano. Apesar do caos, os moradores não desistem da vida nem da cidade.
colocam a mão na massa e trabalham em solidariedade para tentar recomeçar. Cerca de 350 mil moradores da ilha de São Vicente e de cidades da Baixada Santista, em São Paulo, serão beneficiados pelas obras de recuperação da ponte A Tribuna. Os investimentos federais já permitiram a reabertura parcial da ponte com a liberação do tráfego de veículos leves. A obra foi visitada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. Pelo menos 2 vezes por mês, o Marcos atravessa de moto a ponte A Tribuna, antiga ponte dos Barreiros, que liga a ilha de São Vicente, no litoral paulista, ao continente. Eu acho seguro, sim, para mim, mas para quem precisa atravessar a ponte, por exemplo, como ônibus e caminhões, aí já não é tão seguro. Precisa, sim, de uma reforma bem mais detalhada, mais reforçada. A ponte tem 600 metros e chegou a ficar interditada por 7 meses por conta do risco de um colapso na estrutura. Quem precisava passar aqui para acessar a ilha de São Vicente ou para ir para o continente, tinha de fazer uma volta de cerca de 15 quilômetros por Praia Grande. A reconstrução da estrutura conta com investimento de 57 milhões de reais do governo federal. Uma parte já foi usada para a primeira etapa da reforma, o que permitiu a reabertura da travessia. Mas ônibus e caminhões só poderão passar por aqui quando todo o serviço estiver concluído. O presidente Jair Bolsonaro visitou o canteiro de obras e fez uma caminhada pela ponte. Estamos fazendo trabalho com menos recursos que anos anteriores, mas obviamente a gente sempre prioriza, ajuda a fiscalizar também com o prefeito, com as autoridades locais, de modo que se faça mais com menos. Cerca de 350 mil pessoas que vivem na região serão diretamente beneficiadas com a reforma da ponte. Uma delas é a Fernanda, que sente falta de visitar a irmã. Só em período de festa mesmo, quando o sobrinho precisa, quando alguma coisa assim, caso contrário, atravessar para lá sem essa ponte arrumada de jeito nenhum. As políticas para a Amazônia e de preservação do meio ambiente foram temas de um encontro virtual hoje, que contou com a participação do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. No debate, ele falou sobre o desafio da redução das queimadas na região. Nesse período que se inicia agora em agosto e até outubro, que é o grande momento das queimadas, nós mantermos as queimadas ilegais, vamos colocar assim, dentro dos valores abaixo da média histórica, não é? Que são aí em torno de 3.000, 4.000 focos de calor, não é? por mês. Em São Paulo, depois de o número de mortes e internações por coronavírus diminuírem no interior nas 2 últimas semanas, o governo reclassificou as regiões e 9 passaram para a fase amarela da quarentena, que permite a reabertura de escritórios, imobiliárias, comércio, shoppings e concessionárias. Da capital paulista, ao vivo, a Anne Zanetti traz as informações para a gente. Oi, Anne, boa noite. Olá, Mariana, boa noite a você e a todos. Pela 9ª vez, a quarentena foi prorrogada e agora vai até 23 de agosto. Boa parte do estado avançou no plano de retomada econômica e 86% da população está na fase amarela. As cidades que regrediram foram as da Grande São Paulo Oeste, entre elas Osasco. São 7 municípios que voltaram para a fase laranja. E apenas 2 regiões aqui do estado, Registro e Franca, estão na fase vermelha, que só permite o funcionamento de atividades essenciais. Hoje, São Paulo ultrapassou 600 mil casos confirmados da doença. 24.735 pessoas morreram e mais de 391 mil se recuperaram. Aqui no estado, a reabertura das escolas públicas e privadas foi adiada, isso para daqui a 2 meses. Veja agora na reportagem de Dima Soldi. 7 de outubro. Essa é a nova data prevista pelo governo paulista para a retomada das aulas presenciais, tanto de escolas públicas quanto privadas. Nós precisamos aguardar as próximas 4 semanas para garantir que o retorno das escolas pode ser sustentada. Mas, a partir do dia 8 de setembro, as escolas poderão oferecer atividades opcionais, como reforço, plantão de dúvidas, atividades esportivas e uso de laboratórios de informática e ciências.
Basicamente, as aulas continuam pelo Centro de Mídias, não é aula curricular nessa atividade a partir do 8 de setembro, mas são atividades para apoiar a atividade curricular. Essas atividades deverão ser estabelecidas juntamente com estudantes, pais e educadores, respeitando todos os protocolos de segurança. Mesmo com o adiamento para outubro, a volta às aulas presenciais não é consenso. O Sindicato dos Professores do Estado critica o retorno antes que haja uma vacina aprovada. E algumas prefeituras anunciaram a retomada só no ano que vem. Na capital paulista, a Secretaria Municipal de Educação vai definir o calendário com base nos dados da Vigilância Sanitária e do inquérito sorológico, que verifica a extensão da imunidade nos alunos da rede municipal. Em uma pesquisa interna, 78% dos pais de alunos disseram que as escolas deveriam reabrir só no ano que vem ou quando houver uma vacina. Já uma outra pesquisa com quase 1.500 pais de todo o país corrobora o que pensam os pais paulistanos. 61% deles disseram que as aulas presenciais deveriam ser retomadas apenas no ano que vem ou a partir de uma vacina. Eu acho que ainda falta um caminho de conforto das pessoas se sentirem mais seguras, especialmente as mães, se sentirem mais seguras para essa retomada das escolas. Isso, acho que informação, junto com protocolos, junto com a discussão com a escola, esses eu acho que são os 3 grandes pontos necessários para essa discussão no retorno. E essa divergência sobre a volta às aulas não é só em São Paulo, não. Nos últimos dias, pais e alunos do Distrito Federal assistem a uma guerra de liminares que interfere na possibilidade de voltar ou não às aulas. Por decisão da Justiça, as atividades presenciais em escolas privadas do Distrito Federal estão novamente suspensas. Ao determinar a suspensão das aulas, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Pedro Foltran, acolheu o recurso do Ministério Público do Trabalho. O magistrado destacou que a decisão vale até que a sentença seja proferida na ação civil pública. Ele considerou os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores nas escolas. Nos últimos dias, o Distrito Federal assiste a uma guerra judicial contra e a favor do retorno das aulas. Um decreto do governador Ibanez Rocha autorizou as escolas da rede privada a retomar as aulas presenciais de forma gradativa, a partir de 27 de julho. No final do mês, uma liminar suspendeu por 10 dias esse retorno, mas na última terça-feira, a 6ª Vara do Trabalho de Brasília revogou a decisão. Agora, novamente, as aulas estão suspensas. Esta escola particular se preparou para o retorno, adotou medidas recomendadas para reduzir os riscos de contágio por Covid-19. Por exemplo, todas as carteiras foram numeradas para facilitar o controle dos alunos. Mas antes de receber os estudantes, vai ter que esperar por uma decisão definitiva. As instituições da rede privada defendem o cumprimento do decreto do governador. Se o estudante da carteira 4 foi identificado aí com Covid, nós vamos ter um mapeamento para saber quem são os estudantes que estão próximos dele. Lamentamos profundamente a decisão, mas recebemos com serenidade, pois queremos e insistimos em preservar o direito daquelas famílias que precisam da escola para acolher os seus filhos, os estudantes. Já o Sindicato dos Professores comemorou a decisão. O sindicato já vinha recebendo denúncias de descumprimento dos protocolos de saúde e segurança no ambiente escolar. E no momento em que o DF ainda atravessa o pico da pandemia do Covid-19, a suspensão das atividades presenciais nas escolas é a medida que melhor preserva a saúde e a vida dos professores, dos alunos e de seus familiares. No Rio de Janeiro, o secretário de Saúde, que foi preso suspeito de aproveitar a pandemia para desviar recursos públicos, foi solto. O repórter Paulo Garritano tem os detalhes para a gente. Oi, Garritano, boa noite. Olá, boa noite a todos. Edmar Santos estava preso desde o dia 10 de julho e foi solto na noite de ontem. O ex-secretário é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro em contratos emergenciais ocorridos durante a pandemia, contratos feitos com o governo do estado do Rio de Janeiro.
A decisão para soltar Edmar Santos foi do Superior Tribunal de Justiça, que não quis comentar o caso, já que o processo corre sobre sigilo. Vamos agora aos números do coronavírus no estado do Rio de Janeiro. São 175.696 casos, com 14.028 mortes. Nas últimas 24 horas, 87 pessoas morreram vítimas da Covid-19. 156.785 pessoas se recuperaram. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Garritano. E no Brasil todo, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 99.572 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. 1.079 pessoas só nas últimas 24 horas. Além disso, são 2.962.442 casos confirmados até aqui. Outra cena de racismo e humilhação viralizou nas redes sociais. A agressão aconteceu há uma semana na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, contra um entregador por aplicativo. Mas as imagens só se tornaram públicas hoje. Na cena gravada sem corte pelo celular, o morador do condomínio discute com o entregador. Você veio aqui 3 mil reais? O senhor quer ver aqui? Você não tem nenhum de moral, moleque. Antes de terminar a gravação, o homem faz uma ofensa racista. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja de sua posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. O caso foi registrado como injúria racial pela delegacia de Valinhos. Nós não conseguimos contato com o contabilista Matheus Prado Couto, que aparece agredindo o entregador nas imagens. E o presidente Jair Bolsonaro comentou o episódio pelo Twitter. O presidente disse que, independentemente das circunstâncias, atitudes como esta devem ser totalmente repudiadas. A miscigenação, disse o presidente, é uma marca do Brasil. Ninguém é melhor do que ninguém por conta da sua cor, crença, classe social ou opção sexual, ele concluiu. Em uma segunda postagem, o presidente manifestou solidariedade ao entregador Matheus e disse desejar que, abre aspas, a indignação dos brasileiros sirva de lição para que atos como esse não se repitam. Todos somos iguais, embora alguns trabalhem para dividir, somos um só povo, concluiu o presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco você vai ver. Depois de 3 meses parado, o Brasileirão recomeça nesse fim de semana e com mudanças na transmissão dos jogos.
O Dia dos Pais é neste domingo e a expectativa do comércio eletrônico é alta. A previsão de faturamento para o setor ultrapassa 3 bilhões de reais. Já as vendas nos shoppings devem cair fortemente por causa do isolamento social. Dia dos Pais é tradicionalmente uma ótima data para o comércio de shopping centers, mas este ano será diferente. Por causa da pandemia, dos 577 estabelecimentos de todo o país, apenas 400 estão abertos e em horário restrito. A queda vai acontecer, obviamente vai ser muito pior do que 2019, mas de qualquer maneira os produtos que serão mais vendidos, vestuário, acessórios, calçados, e também o setor de perfumaria. Por outro lado, o comércio online comemora. São esperadas mais de 8 milhões de compras pela internet para o Dia dos Pais. Destaque para itens de informática, produtos esportivos, vestuário e celulares. A expectativa de faturamento para o setor é de mais de 3 bilhões de reais, alta de 23% em relação ao Dia dos Pais do ano passado. E essa tendência de crescimento do e-commerce deve ser mantida no pós-pandemia. É natural que agora, em dias de momentos de pandemia, as pessoas estejam em casa e passem a comprar muito mais. Quando a gente tiver um pós-pandemia, as pessoas vão ter, a possibilidade de sair, se locomover, de comprar em lojas físicas também. Mas, de qualquer forma, o crescimento do e-commerce, ele sim tende a se sustentar, porque as pessoas viram que é possível e é confortável comprar pela internet. A Patrícia mora em São Paulo e o pai em Teresina, no Piauí. Por causa do distanciamento social, o abraço foi adiado e o presente vai chegar pelos correios. Eu optei por comprar um presente na internet. É uma forma que eu encontrei nessa circunstância de demonstrar o carinho, de demonstrar que aquela data é muito importante para mim, que apesar de eu não poder estar presente fisicamente, mas que eu estarei presente em pensamento. A inflação de julho ficou em 0,36%, influenciada principalmente pelos preços da gasolina e da energia elétrica, que passaram por reajustes. O índice foi o maior para o mês de julho desde 2016. Em 12 meses, o IPCA calculado pelo IBGE soma 2,31%. Pela 8ª semana seguida, caiu o número de pessoas que estavam afastadas do trabalho por causa do distanciamento social. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. A economia começa a girar. No processo de reabertura gradual, 10 milhões e 400 mil pessoas voltaram ao trabalho desde maio, quando o IBGE começou a medir o afastamento temporário. Tiago é um deles. Depois de 4 meses em casa, retornou ao salão de beleza. O reflexo disso tem nome: alívio. A importância de voltar a trabalhar também é a nossa saúde mental ficar melhor, porque a gente ficar em casa pensando milhões de fantasias, de será que a empresa realmente vai falir? São tantos fantasmas que a gente tem que só quando volta que a gente vê na real o que vai acontecer. Bom para os empregados e também para a dona do salão. Reorganizar toda a empresa, colocar as contas em dia, pagar a todas as pessoas que trabalham para a gente, porque eles estavam precisando muito, e contar com a volta dos clientes. No início de maio, 16 milhões e 600 mil trabalhadores tinham sido afastados por conta do isolamento social. Na 3ª semana de julho, esse número era pouco maior que 6 milhões. E a tendência é que continue a cair. Com essas medidas de flexibilização, que começaram em meados de junho e de forma mais intensa em julho, tem tido algum efeito nesse sentido das pessoas poderem voltar ao seu posto de trabalho e também acabam sugerindo uma retomada, ainda que muito tímida, da atividade brasileira com essa medida de flexibilização. Depois de um adiamento de 3 meses por causa da pandemia do coronavírus, o Brasileirão, maior competição de futebol do país, começa nesse fim de semana. Os clubes vão entrar em campo de olho na disputa esportiva, é claro, mas também atentos ao que acontece no Congresso Nacional. É que a medida provisória 984, conhecida como a MP do futebol, discute a flexibilização nos direitos de transmissão dos jogos. O Igor Santos vai nos explicar o que muda e as consequências dessa mudança. Como toda MP, ela depende da deliberação no Congresso para deixar o caráter temporário e se tornar lei.
A ideia central da medida é a seguinte: até então, para a transmissão de uma partida de futebol no Brasil, as duas equipes deveriam fechar contrato com a mesma emissora. Com a MP, seria necessário apenas que o clube mandante do jogo possuísse contrato para que a partida pudesse ser televisionada ou exibida em alguma outra plataforma, como o YouTube, por exemplo. O Flamengo, time de maior torcida do Brasil, lidera o movimento dos clubes que são a favor da flexibilização. Até agora, 16 dos 20 clubes da primeira divisão deram um sinal verde. A grande vantagem é a liberdade, e essa liberdade vai beneficiar os torcedores, os telespectadores. Então, eu acho que esse é o principal ponto a ser destacado. Fluminense, Botafogo, Grêmio e São Paulo não se colocaram contra, mas preferem aguardar para se posicionar, por conta de dúvidas sobre o texto. O problema reside em saber se essa MP ela já pode ser aplicada imediatamente em relação aos contratos firmados no passado. Com o projeto passando e as dúvidas sendo sanadas, a possível lei entraria num novo momento da discussão. No caso, o debate sobre o impacto dela nos clubes. Uma das principais preocupações é com os chamados clubes pequenos ou de menor investimento. Mesmo sendo favorável à medida, Martinho Miranda, que já advogou por diversos times no Brasil, enxerga possíveis consequências negativas. Eu acho que é ilusão imaginar que clubes de menor investimento vão receber valores maiores. Não acho isso. Acho que a desigualdade vai continuar, se não aumentar. A gente segue agora dando as dicas dos principais filmes que estreiam neste fim de semana nas plataformas de streaming. Vamos ver as sugestões com a nossa comentarista de cinema, Ana Karina de Carvalho. A grande estreia da semana no canal de cinema virtual é Scooby, o filme. Uma aventura que mostra a história como os amigos de longa data Scooby e Salsicha se conheceram e como se juntaram aos jovens detetives Fred, Thelma e Daphne para formar a famosa Mistérios S.A. Um filme para crianças de todas as idades, disponível para locação no site www.cinemavirtual.com.br. Após sucesso absoluto na Europa, com mais de 7 milhões de espectadores, chega ao canal de streaming Star Play a série irlandesa Normal People. Baseada no livro homônimo da escritora Sally Rooney, traz a história do casal Marianne e Connell. A trama conta a complexa e cheia de idas e vindas histórias de amor entre eles. Série imperdível. Basta acessar o site www.starz.com com teste gratuito por uma semana. A dica para curtir a semana do Dia dos Pais é a comédia Uma Família de Dois, filme francês de 2016 com Omar Sy. Ele vê tudo mudar com a chegada inesperada de uma bebê de poucos meses chamada Glória, sua filha. Incapaz de cuidar da criança, ele corre para Londres a fim de encontrar a mãe biológica. Mas, sem sucesso, decide criá-la sozinho. Uma Família de Dois está disponível no canal de filmes do YouTube. Então tem futebol, filmes, muita dica para quem pode e deve continuar fazendo o isolamento social nesse fim de semana, né? Por falar nisso, o Ministério da Saúde acaba de divulgar o número de pessoas que se recuperaram do coronavírus. São 2.068.394 pessoas que tiveram a doença e se recuperaram. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Você fica agora com o programa TV Brasil Esporte. Boa noite, obrigada pela companhia. Tenha um ótimo fim de semana.